Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso tempo de reflexão. Vamos orar, pedir a Deus que fale conosco, que seja um tempo de sermos desafiados, não apenas obtermos informações na nossa mente, mas também termos o nosso coração transformados pela palavra. Ok? Vamos falar com o Senhor. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor nos chama a um relacionamento contigo, nos chama a sermos adoradores que encontram no Senhor vida verdadeira, que encontram no Senhor verdadeira liberdade, verdadeira alegria e desfrutam de um relacionamento significativo que traz glória para o teu nome, Pai. Queremos ter vidas centradas em Ti, não nas pessoas ou em nós mesmos, mas queremos colocar o nosso foco no Senhor, Pai. Depois de olharmos nessa semana para a Tua majestade, para a Tua santidade, para a Tua justiça, para o Teu zelo, para a Tua presença na história. O Senhor não é um Deus que apenas assiste os acontecimentos, mas é um Deus que intervém diretamente neles, Pai. Queremos nos prostrar diante de Ti como servos Teus, como adoradores Teus, e reconhecer que toda a glória, toda a honra, toda a força, todo o poder, toda a sabedoria pertencem a Ti, Pai. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nesses dias nós estudamos o livro de Naum até o capítulo 3, versículo 13. Amanhã nós vamos retomar o livro de Naum e vamos fechar o último trecho desse livro que vai do capítulo 3, versículo 14 até o 19. E hoje eu estou fazendo um intervalo do livro para refletirmos um pouquinho sobre adoração. A gente falou muito sobre quem é esse Deus, como Ele age na história, a maneira que Ele lida com os ímpios, a maneira como Ele lida com o seu povo. Qual deve ser então a nossa resposta à revelação desse Deus? Qual deve ser a nossa reação à majestade, ao poder e à justiça que Ele revela na história e que nos falam sobre o seu caráter? Quando nós pensamos em adoração, talvez algumas imagens venham à nossa mente, imagens inclusive que você vai encontrar se você colocar lá no Google Images, né? Procurar imagens, figuras ali no Google para montar um slide ou um PowerPoint, e você escrever a palavra adoração, imagens comuns vão aparecer, talvez de pessoas com seus olhos fechados, mãos levantadas, bocas abertas, entoando algum tipo de canção. Talvez uma imagem que vai aparecer também seja a imagem de pessoas participando de algum tipo de ritual, oferecendo algum tipo de sacrifício, como os israelitas faziam no Antigo Testamento, fosse no templo, fosse no tabernáculo. Quem sabe apareça a imagem de um pastor pregando no púlpito. Nós geralmente pensamos na adoração como um ato ou um evento litúrgico comunitário que nós praticamos quando estamos reunidos como igreja, ou que nós praticamos quando entoamos certas músicas ou ouvimos uma mensagem específica. Mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós descobrimos que a adoração envolve sim essa ação comunitária do povo de Deus junto, louvando ao Senhor e exaltando a Ele, mas a adoração é mais ampla do que isso. A adoração é mais abrangente. Ela envolve todo momento da nossa vida e envolve o direcionamento que nós damos para o nosso dia a dia. A grande questão é quem é o Senhor que governa e que dirige os nossos dias? Quem é o Senhor que governa e dirige as nossas atividades, os nossos relacionamentos, os nossos planos, os nossos sonhos? A palavrinha usada para adorar, o verbo usado para adorar, que é o verbo avad no hebraico, é um verbo que vai ser o foco do nosso estudo, tanto nessa palestra quanto na seguinte. E esse verbo vai aparecer, por exemplo, nesse texto que vocês têm projetado, de Êxodo 23, 25, em que ali no final
do Código da Aliança, que Deus já revelou os 10 mandamentos e também revelou mandamentos específicos que o seu povo deveria obedecer, Moisés diz a Israel o seguinte: adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará. Esse verbo era usado para chamar o povo à adoração, à devoção, à entrega a Deus. Mas é muito interessante observar que as primeiras ocorrências desse verbo, que é traduzido como adorar nesse texto, elas dizem respeito ao cultivo de um jardim, ao cuidado com o jardim. Por exemplo, quando a gente vai lá para o livro de Gênesis, para o capítulo 2, versículo 5, a primeira ocorrência do verbo avad, a gente tem essa observação aí. O Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. O verbo traduzido aqui como cultivar é o mesmo verbo que aparece como adorar lá em Êxodo capítulo 23. Na sequência, então, Deus cria o homem e o coloca no jardim, e a primeira responsabilidade que o homem recebe é justamente cultivar esse jardim e guardá-lo. O texto diz: o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, adoração aqui em Gênesis capítulo 2 tem a ver com o homem cuidando do jardim, cultivando o jardim, exercendo o domínio sobre a criação e refletindo assim como imagem de Deus, o próprio domínio que Deus tinha sobre tudo aquilo que Ele fez. Ao agir como um vice-regente de Deus no jardim do Éden, cuidando das plantas, cuidando dos animais, inclusive dando nome para os animais, o homem estava prestando adoração a Deus. O seu serviço fiel no jardim, cumprindo a responsabilidade que Deus lhe confiou, era um ato de adoração. Só que o homem não deveria governar o jardim de uma maneira tirânica, mas ele deveria cuidar do jardim da mesma forma criativa e cuidadosa que Deus lidava com aquilo que ele fez, com aquilo que ele criou. O Grant Osborne faz essa observação no seu comentário de Apocalipse. Ele diz: Adão e Eva foram colocados no jardim não somente para desfrutar dele, mas também para cuidar do jardim como um serviço sagrado prestado a Deus. Em certo sentido, cultivar o jardim era um ato de adoração. Ao mesmo tempo, toda a sua existência estava voltada para Deus. Quando eles cultivavam e cuidavam daquilo que Deus lhes deu, é como se eles estivessem voltados para Deus e dizendo: Senhor, nós estamos aqui para viver para o Senhor, para a sua glória, fazendo aquilo que o Senhor nos confiou. Vários estudiosos já observaram que o jardim do Éden funcionava como uma espécie de santuário. E Adão ali tinha a função sacerdotal de servir nesse santuário, porque a palavra cultivar também pode ser traduzida como servir, adorar, e ao mesmo tempo guardar e proteger o santuário do mal. Esses dois verbos que aparecem ali em Gênesis 2,15, eles também ocorrem no livro de Números, para falar do papel dos levitas, de servir no tabernáculo e guardar o tabernáculo. Então era uma função sagrada que Adão tinha que desempenhar ali, obviamente auxiliado por Eva no trabalho do jardim. Porém Adão falha, ele não guarda o jardim como deveria, ele permite que o mal entre no jardim, ele se rende ao mal. Gênesis 1:28 diz que Adão e Eva deveriam dominar sobre os animais que rastejam sobre a terra, mas na verdade lá em Gênesis 3, de 1 a 6, é o animal que rasteja sobre a terra que domina o homem e a mulher e o levam a se afastar do Senhor. Obviamente, Satanás usando a serpente ali para tentar e para seduzir e levá-los para longe de Deus. E como consequência da queda, como consequência desse afastamento de Deus, o ato de cultivar o jardim, de trabalhar no jardim, já não vai ser uma atividade fácil. O próprio texto diz para nós, lá em Gênesis 3, 18 e 19, que espinhos e ervas daninhas cresceriam na terra, no solo,
E o homem suaria o rosto para cultivar o solo, fruto da sua queda, fruto do seu pecado. Mas esse mesmo texto que mostra agora a dificuldade do homem de lidar com a terra que Deus fez e na qual Deus colocou os seres humanos, é um texto que nos traz a esperança. Quando a gente olha, por exemplo, para Gênesis 3,15, o texto que todos nós conhecemos como proto-evangelho, né? O prenúncio da redenção da humanidade ali, Deus diz para a mulher que um descendente dela pisaria na cabeça da serpente e reverteria tudo aquilo. E não só isso, Deus também mata um animal, pega o couro daquele animal, veste Adão e Eva, e mesmo que Deus mande Adão e Eva para fora do jardim, Ele não priva Adão e Eva da possibilidade de continuar cultivando a terra, servindo na terra e assim adorando o próprio Deus. Veja o que o texto de Gênesis 3:23 diz, e mais uma vez o nosso verbo aí, adorar, servir, cultivar, aparece. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Mesmo que agora estivesse fora do jardim do Éden e já não desfrutasse daquela comunhão perfeita com o Criador, Adão poderia continuar adorando a Deus, cuidando da terra, cuidando da criação que Deus lhe confiou. Essa relação entre adorar e cultivar não indica tanto uma condição servil, mas sim a responsabilidade que os seres humanos têm como servos de Deus de cumprir fielmente aquilo que Ele nos confiou. Adorar, então, é uma resposta ao Criador, é uma resposta obediente ao Criador, de dizer, nós estamos aqui para fazer a sua vontade. Nós estamos aqui para cumprir a tarefa que o Senhor nos confiou. E ao cumprirmos essa tarefa, nós prestamos adoração a Deus. O Salmo 72:11 tem um chamado que ele faz para todas as nações. O texto diz, inclinem-se diante de Deus todos os reis e sirvam-no. Mais uma vez o mesmo verbo, servir, adorar. E sirvam-no todas as nações. Todos os seres humanos são chamados a adorar a Deus, a servir a Deus. E a grande questão é como nós vamos responder a esse chamado. Quando nós continuamos a ler o Pentateuco, nós descobrimos que a adoração envolve um duelo de senhores. A questão não é se nós iremos adorar. A questão é a quem nós vamos adorar. E logo no início do livro de Êxodo, nós descobrimos que esse verbo usado para adorar indica a condição servil de Israel. Em vez deles estarem servindo a Deus, que chamou Abraão para ser o seu povo e separou os seus descendentes para representá-los, para representar Deus diante de todas as nações, Israel vive como servo dos egípcios. A nação vive servindo ao faraó. Veja o que diz Êxodo 1:12-13, que o texto está projetado aí. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e o fizeram servir, de novo esse verbo, em cruel escravidão. Não havia liberdade para o povo escolhido. Eles foram escravizados, eles vinham sendo oprimidos pelos egípcios. E a única coisa que eles faziam era cuidar ou da horta do faraó, cuidar da parte agrícola ali do Egito, ou cuidar das construções que o faraó estava desenvolvendo. Em vez de ver uma vida voltada para Deus, eles viviam uma vida voltada para o faraó. E o texto diz para nós que essa condição servil dos israelitas estava afetando até mesmo a maneira como eles se enxergavam. A identidade deles estava sendo modelada não pelo Deus que chamou Abraão, Isaque e Jacó. A identidade deles estava sendo modelada pelo seu serviço prestado ao faraó. Todos vão lembrar
que lá em Êxodo capítulo 5, Moisés e Arão chegam diante do faraó e dizem, olha, o Senhor, e sempre que a palavra Senhor, com todas as letras maiúsculas, aparece no Antigo Testamento, nós sabemos que esse é o nome da aliança de Deus, né? Yavé. Então Moisés está dizendo, olha, Yavé, o Deus de Israel, está dizendo para você deixá-los ir para celebrar uma festa para ele no deserto. E o faraó diz, eu não sei quem é o Senhor, e eu não vou deixar vocês saírem daqui não. Vocês estão muito preguiçosos. E se antes eu estava dando palha para vocês fazerem os tijolos para as minhas construções, agora vai acontecer o seguinte, eu não vou dar mais palha coisa nenhuma, e vocês vão ter que ir atrás da palha, fazer os tijolos e continuar mantendo a mesma cota que vocês tinham antes. Vocês vão continuar mantendo a mesma meta. Com o faraó tinha meta. E vocês vão ter que cumprir essa meta. Só que os israelitas não estavam conseguindo, porque eles tinham que procurar a palha e ainda tinham que fazer o tijolo na sequência. E os capatazes israelitas, aqueles que estavam responsáveis por supervisionar o trabalho do seu próprio povo, ficaram sem entender por que o faraó estava fazendo isso com eles. E eles chegam para o faraó e veja só a maneira como eles se identificam. Olha como a escravidão modelou a própria identidade, a própria maneira que eles se enxergavam. O texto diz para nós, Êxodo 5, 15 e 16, por que trata os teus servos dessa maneira? Não se fornece a nós, teus servos, estão falando com o faraó, a palha, e contudo nos dizem, façam tijolos, os teus servos têm sido espancados. Percebam, eles se veem como servos de Faraó. 3 vezes a palavrinha servo, que está relacionada àquele mesmo verbo servir, adorar, a mesma raiz, modela a identidade dos israelitas. Em vez de se verem como servos do Criador de céus e terra, eles se veem como escravos do faraó. E é por isso que quando Deus chega, quando Deus aparece no horizonte, ele aparece agora para estabelecer um conflito com o faraó. Porque não dava para Israel servir ao faraó e servir a Deus ao mesmo tempo. E Deus se apresenta aos israelitas como um Senhor diferente. Não como um Senhor que explora, que escraviza, que tira a vida, mas como um Senhor que traz liberdade verdadeira. Veja o que Deus vai dizer para Moisés, quando ele se revela ao líder da nação, lá no Sinai, em Êxodo 3:12. Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão, servirão a mim no deserto. Para que Israel pudesse adorar a Deus com toda a sua liberdade, era necessário que Deus os tirasse do Egito, os tirasse do poder do faraó. E por mais que o faraó dissesse para eles, vocês vão me servir, o mesmo verbo aqui, como escravos, Deus responde constantemente para o faraó, deixe o meu povo ir para adorar-me, para servir-me no deserto. Não dá para eles me servirem aqui. Não dá para eles prestarem lealdade e devoção a você, faraó, e a mim ao mesmo tempo. Eles só podem servir a um Senhor. E é por isso que eu tenho que tirá-los daqui para que eles possam me servir com liberdade. Percebam que a redenção de Israel não implicava a nação viver livre, leve, solta, ao seu próprio jeito, à sua própria maneira. A questão não era se Israel iria servir ou adorar alguém. A questão era a quem Israel serviria. Servir ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó era incompatível com servir ao faraó. É por isso que Deus diz para Moisés, eu vi a opressão do meu povo, e eu cheguei para tirar o meu povo daqui, para livrá-los dessa servidão, a fim de que eles me adorem no deserto.
A nação de Israel passa a experimentar com Deus uma relação totalmente diferente de servo e senhor daquela que eles tinham com Faraó. Não é mais um senhor tirânico, mas é um senhor amoroso e compassivo, que primeiro redime a nação, age com graça, tira-os daquela condição terrível, que o livro de Deuteronômio, por exemplo, vai dizer que era uma fornalha de fundir o ferro. Por que Deuteronômio usa a imagem da fundição do ferro? Porque a gente tem que lembrar que o mundo naquela época estava passando por um processo de transição aí, entre o período do bronze, em que se faziam ferramentas e armas de bronze, e o período do ferro, em que você precisa de mais calor para desenvolver essas ferramentas. Então a fornalha mais alta e mais quente é usada como imagem para descrever o que Israel estava passando no Egito. E quando nós encontramos com o novo Senhor de Israel, nós vemos um Senhor que chama Israel a obedecê-lo, mas chama Israel a obedecê-lo como uma atitude que vem de dentro para fora. Deus quer que a nação o sirva como fruto de gratidão e de amor. Quando nós chegamos lá nos 10 mandamentos, nós descobrimos que a introdução aos 10 mandamentos é uma lembrança da graça redentora de Deus. A obediência de vocês deve ser uma resposta de gratidão. Eu lembro do James Packer falar no seu livro O Conhecimento de Deus, que nas Escrituras a doutrina é graça e a ética é gratidão. Vocês vão me obedecer como resposta à minha graça redentora. Veja como começam os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, que te tirou da terra da escravidão. Primeiro Deus começa lembrando o que Ele fez pelos israelitas, como Ele os salvou, como Ele os redimiu. Aí sim, vem os 10 mandamentos. E se eles foram libertos do Egito e libertos do faraó, eles têm que saber que agora eles têm um novo Senhor. O novo Senhor é esse Deus a quem eles devem adorar exclusivamente. Por isso que o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses além de mim. Nem o faraó no Egito, nem os deuses em Canaã. Eu quero exclusividade, eu quero um compromisso único comigo. Porque eu sou o Deus gracioso e amoroso, cuja adoração e o serviço não oprimem, mas libertam e trazem alegria. O próprio Moisés vai lembrar mais para frente como Israel era uma nação insignificante, um povo que não tinha identidade direita por si mesmo, eles se viam como servos do faraó. Mas Deus vai até o Egito e os tira do Egito, porque Ele ama esse povo, porque Ele tinha um compromisso, um juramento com os antepassados desse povo, e esse Deus, Moisés vai falar, é um Deus fiel. Reconheçam que Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus que os ama. É muito interessante quando a gente pensa na doutrina da eleição, a gente já vai para Romanos, né? E esquece que Deuteronômio várias vezes fala de Deus escolhendo esse povo, mesmo esse povo sendo pequeno, insignificante, e mesmo esse povo sendo um povo pecador e obstinado. Lá Deuteronômio 9 fala, vocês, a primeira oportunidade que vocês tiveram para adorar outros deuses, vocês fizeram isso no deserto. Mas mesmo assim Deus os escolheu e os amou. E vocês devem responder a esse Deus não com idolatria, mas com adoração e devoção. E aí a grande questão que fica no Antigo Testamento é se nós vamos servir com medo ou se vamos servir com alegria. Se nós vamos servir aos tiranos desse mundo ou se vamos servir ao Criador de céus e terra. Servir aos homens traz medo, traz angústia, traz gemido, traz morte. Servir a Deus traz alegria, liberdade, sentido. Veja só a oração de Esdras. A gente estava falando do cativeiro egípcio. Agora veja o que Esdras diz a respeito
da libertação do cativeiro babilônico, depois o persa, né? Os persas que mandam os judeus de volta para sua terra, com um decreto de Ciro. Vejam o que Esdras diz nesse texto, na sua oração. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e cativeiro, ao despojo e à humilhação, nas mãos de reis estrangeiros. Mas agora, por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. E a palavra escravidão aqui é da mesma raiz daquele verbo servir e adorar. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Veja como Esdras descreve o serviço a reis estrangeiros, no caso aqui os babilônios e os persas. Ele descreve esse serviço como despojo, cativeiro, humilhação, morte, espada. É uma situação de quase morte. É uma situação que, em vez de dignificar o ser humano, reduz o ser humano a um objeto que serve outras pessoas. Mas em contraposição a esses reis humanos que escravizam e que diminuem, Esdras vai lembrar que Deus é um Deus compassivo e um Deus misericordioso. Se servir aos reis humanos traz medo e morte, servir a Deus traz alegria verdadeira. Veja o que diz o salmista lá no Salmo 100, versículos 2 e 3. Adorem ou sirvam o Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Enquanto Israel servia ou adorava a reis tirânicos, com medo, com morte, eles adoram a Deus com alegria, com celebração, com festa. Porque como esse Deus vai falar para Israel lá em Deuteronômio, a devoção a Ele, a obediência a Ele produz vida e não morte. Lembram de Moisés colocando diante do povo, olha, vocês têm duas possibilidades aqui. Vocês podem desobedecer a Deus e terminar mortos, ou vocês podem obedecer a Deus e desfrutar de vida verdadeira. Eu coloco diante de vocês a morte e a vida. O que vocês querem? Longe de Deus não tem vida. Longe de Deus não existe alegria verdadeira. É por isso que o Salmo 146, que nos versículos de 1 a 3 fala dos príncipes humanos, que logo passam, cujo fôlego logo se vai, e você não deve colocar sua confiança neles. Na sequência o texto diz para nós, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. A esse Deus vale a pena servir. E nesse Deus nós encontramos alegria e vida quando o adoramos, quando obedecemos, quando vivemos o nosso dia a dia voltado para Ele, centrado nele, e não em nós ou em algum outro tirano que pode querer dominar a nossa vida. É muito interessante que esse Senhor Supremo, Ele não quer nada mais e nada menos que o seu coração, completo. Ele não aceita uma devoção dividida. Ele não aceita um amante na nossa vida. Ele quer ser o marido, o esposo exclusivo nosso. Quantas vezes no Antigo Testamento Deus usa a imagem do marido ciumento, zeloso, e muitas vezes perdoador, como no caso de Oséias, que quer um compromisso de aliança exclusivo com ele. Veja o que Josué diz para o povo, depois eles conquistarem a terra da promessa, e ele sabia que o povo seria seduzido ali a adorar
outros deuses, a dedicar a sua lealdade a Baal, a Asherá, ao deus Cotar, que era o deus das artes. Vejam o que Josué diz: amem o Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Não é com uma partezinha do coração, não é com 80%, 90%, é com 100% do coração voltado para Ele. Depois de experimentar uma libertação grandiosa do Egito, de ser conduzido pelo deserto, de chegar na terra da promessa, infelizmente Israel muitas vezes falha em adorar esse Deus e encontrar a vida plena. E por deixar de adorar esse Deus, a gente sabe onde a nação termina. A nação termina no cativeiro. Talvez você e eu não tenhamos nenhum faraó, ou nenhum poder político com que nos preocupar. Talvez nós não vivemos no exílio, estamos no nosso próprio país. Talvez você está num outro estado que não é o estado seu de origem, mas ainda assim você está no seu país, você está na sua terra, as pessoas falam a sua língua. Só que, mesmo assim, nós podemos colocar o jugo de tiranos sobre o nosso pescoço. Talvez pessoas e objetos aos quais nós nos submetemos, em vez de nos submetermos completamente a Jesus como Senhor da nossa vida. Vocês lembram do texto de Mateus 11? Em que Jesus vai falar sobre a autoridade dele. Ele fala: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. E ele vai dizer: olha, eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para a alma de vocês. Quando Jesus usa a imagem do jugo, ele está usando a imagem que indica senhoria, autoridade. Vocês vão se lembrar de Naum, por exemplo, Naum capítulo 1, versículo 13, dizendo: olha, o jugo da Assíria, Judá, Deus vai tirar de sobre vocês não vão ficar mais debaixo da autoridade da Síria. E quando Jesus diz para nós: olha, vocês têm que tomar o meu jugo, ele está dizendo: olha, eu quero ser o Senhor da vida de vocês. Eu quero comandar a vida de vocês, mas vejam, o meu jugo, ele é leve, o meu fardo, ele é suave. Deus nos capacita, por meio do seu Santo Espírito, a obedecê-lo e adorá-lo, de tal modo que a adoração a Deus não se torna um peso que nós carregamos, mas uma bênção que desfrutamos. Quando nós assumimos o jugo de Jesus e dizemos: só o Senhor é o Senhor da minha vida e mais ninguém, nós encontramos vida verdadeira. E quando Jesus fala do jugo dele leve, que era possível de se carregar e de se desfrutar, ele estava contrastando o peso insuportável que os líderes religiosos da sua época colocavam sobre as pessoas. Quando nós chegamos em Mateus 23, 4, Deus critica os fariseus e escribas da sua época dizendo o seguinte: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Ou seja, o que Jesus está falando aí é que, enquanto a autoridade de Cristo era possível de ser vivenciada, o tipo de religiosidade que os mestres da lei, que os fariseus impunham sobre o povo daquela época, era um fardo que as pessoas não conseguiam carregar e que esses líderes judeus também não ajudavam, não moviam um dedo para ajudá-las. E as pessoas então buscavam justiça própria. Elas buscavam uma religiosidade para inglês ver, para os outros verem,
para fariseu ver, para escriba ver, mas não era uma espiritualidade que fluía do coração, que fluía de um relacionamento com Deus, que fluía de um temor a Deus e não um temor aos homens. João 12, 43 e 44 Jesus vai dizer para os judeus da sua época, que eles não aceitavam Jesus, porque eles estavam muito preocupados em receber a glória uns dos outros, e não procuravam a glória que vinha de Deus. Queridos, se nós estamos mais preocupados em parecer justos diante dos homens, em vez de nos tornarmos justos pelos méritos de Jesus, jamais aceitaremos a mensagem do Evangelho de fato. Porque quem é justo não precisa das boas novas de Cristo. Quem se aproxima das pessoas e de Deus achando que já tem justiça em si mesmo e vive temendo as pessoas para agradar os outros, não entendeu a verdadeira liberdade de temer a Deus antes de tudo e consequentemente viver em obediência a Ele. Quais senhores governam a sua vida? Jonas Madureira, no livro dele, Inteligência Humilhada, ele fala sobre o conceito de autorreferência. Eu sei que esse livro nasceu aqui, em palestras aqui no Charles Spurgeon. E ele vai dizer, olha, na autorreferência, o indivíduo dedica toda a sua vida, em alguns casos até mesmo, desde a infância, a atender à expectativa dos outros, do seu cônjuge, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus avós, dos seus chefes, professores, pastores, e o que dá significado a essa pessoa é tornar aquilo que os outros querem que ela se torne, e não aquilo que Deus espera que ela seja. Esse é um outro nome, autorreferência é um outro nome para aquilo que a Bíblia chama de temor dos homens. Você vive o seu dia a dia buscando agradar as pessoas. Você adora as pessoas como se elas tivessem o olhar revelador de Deus. E nós entendemos que o sentido da nossa vida vem em ser admirado pelas pessoas, estimado pelas pessoas, elogiado pelas pessoas, respeitado pelas pessoas, e nós começamos a criar tiranos na nossa vida. Porque nós vivemos em função do que os outros dizem a nosso respeito, e não em função daquilo que Deus vê em nós e da vida plena de adoração que Ele nos oferece. O Edward Welch, no seu livro Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, ele fala sobre algumas perguntas que nós podemos fazer para nós, que revelam essa adoração a tiranos que nós criamos na nossa vida, em vez da adoração ao Deus verdadeiro. Por exemplo, ele fala da pressão de grupo. A pressão de grupo é um eufemismo para temor das pessoas. Você se sente pressionado pelos seus amigos da escola. Você se sente pressionado pelos seus colegas do trabalho. Você se sente pressionado pelo chefe que Deus colocou ali no seu trabalho, e você acha que você tem que viver em função desse chefe, você não sabe dizer não para ele, porque você quer a aprovação dele. Ou você quer a aprovação dos seus amigos em vez de buscar a aprovação de Deus. Talvez você faça piadas e brincadeiras que geralmente depreciam outras pessoas, porque a sua identidade repousa em sentir-se melhor do que os outros. Então eu preciso diminuir os outros para me sentir importante, e isso então dá sentido para a minha vida. Você vive em função da sua comparação com as pessoas, e não em função da identidade que você tem em Jesus, como um filho perdoado, amado, restaurado, santificado por Deus.
Talvez se você mente com frequência ou conta meias verdades nas histórias que você relata para outras pessoas, isso pode revelar um temor de homens. Porque a mentira ou as meias verdades, elas tendem a nos fazer parecer melhores do que realmente somos. E muitas vezes são usadas para cobrir a nossa vergonha diante dos outros. Em vez de nós escolhermos a verdade, e mesmo que a verdade nos humilhe, a humilhação, no final das contas, é o caminho para ser exaltado por Deus. Tiago vai dizer isso, né? Humilhai-vos diante da poderosa mão do Senhor, e é Ele que vos exaltará. Eu não preciso contar mentiras para me sair bem. Mas se eu conto mentiras, isso fala muito sobre quem é o Senhor da minha vida. Certamente os homens e não Deus. Tarefas. Muitas vezes nós nos encontramos cheios de coisas para fazer. E eu aqui preciso confessar que muitas vezes esse é um temor que eu preciso lidar na minha vida. Às vezes a gente não saber dizer não para isso ou para aquilo, oportunidades que Deus coloca da gente servir a Ele. Mas que muitas vezes Deus quer que a gente saiba dizer sim para alguma dessas atividades e não para outras. Porque o não saber dizer não pode indicar que no fundo nós queremos agradar todo mundo. Eu não quero deixar essa pessoa chateada, eu não quero estar fora desse grupo, eu não quero estar fora daquela oportunidade. E aí o meu serviço a Deus acaba se tornando serviço a mim mesmo. Ou serviço aos outros e não a Ele. E a gente pode fazer muitas outras perguntas, né? A gente está numa época, por exemplo, que se valoriza muito a autoestima. Você tem até cursinhos para elevar a autoestima. O sujeito vai lá, passa o final de semana, elevando a autoestima dele. 2 dias lá ele sai com a autoestima cheia, mas é só ele chegar no trabalho que 2 horas depois o pessoal acaba com a autoestima dele. Vai conversar com o chefe, acabou a autoestima. Porque a gente não precisa da estima dos outros para entender quem nós somos. Nós já temos a estima do alto. Deus já nos amou em Cristo Jesus e isso nos basta. E a cruz de Cristo não revela o quão importante eu sou. Na verdade, a cruz de Cristo revela o quão pecador e sujo eu sou e mesmo assim Deus me amou e me resgatou. A adoração no Antigo Testamento, e agora a gente está vendo que no Novo Testamento, o chamado de Jesus também funciona dessa forma. É uma escolha que nós precisamos fazer, entre adorar homens ou adorar a Deus. E Paulo também precisou fazer essa escolha. Veja Gálatas 1:10 projetado aí, ele diz, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria o quê? Servo de Cristo. Queridos, não dá para você viver em função de agradar aos homens e agradar a Cristo ao mesmo tempo. Ou você vai servir a um, ou você vai servir o outro. E o duelo está diante de você. Quem será o Senhor vitorioso na sua vida? Você vai se entregar ao único Senhor digno da sua devoção e do seu serviço? Ou você vai viver insatisfeito, tentando agradar homens, escravo daquilo que as pessoas dizem ou pensam a seu respeito, e cada vez mais longe da verdadeira liberdade e da alegria de adorar e servir o nosso Deus, Salvador e Senhor, Cristo Jesus? Vamos orar? Pai querido, nós lutamos, Senhor, com essa tensão constante sobre quem vamos adorar. Se vamos adorar a Ti por meio de Cristo Jesus e adorar Jesus como nosso Senhor e Salvador, como nosso Deus, ou se vamos viver em função dos tiranos que criamos no nosso coração. Tiranos que nos levam para longe de Ti. Tiranos que enquanto os servimos, como Israel, que servia o faraó, ou servia aos reis de Babilônia, nos impedem de servir o Senhor livremente, verdadeiramente, de todo o coração, de toda a alma.
Destrói esses tiranos do nosso coração, Pai. Esmaga-os, aniquila-os. Torna o nosso coração totalmente rendido a Ti por meio do Teu Santo Espírito. E nos leva a colocar sobre nós o jugo de Jesus a cada dia, vivendo em obediência e adoração ao único Senhor digno da nossa devoção. É o que oramos no nome do nosso Deus, Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém.